Olá novamente. Na nossa última aula nós falamos de polinômios, mas em nível de introdução apenas, certo? Hoje a gente vai trabalhar as operações de adição, subtração e multiplicação de polinômios. A nossa parte 5 do cálculo algébrico, a nossa habilidade da BNCC, resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Então, vamos à adição e subtração de polinômios. Dados os polinômios a igual a 3x² mais 2x e b 2x² mais x, vamos indicar a soma por a mais b e a diferença por a menos b. Para calculá-las, eliminamos os parênteses e reduzimos os termos semelhantes. Mas como assim? Vamos por partes. Então, se eu quiser fazer a adição de a com b, a e b nesse caso são dois polinômios. O a é o polinômio 3x² mais 2x e o b é o polinômio 2x² mais x. Se eu quiser fazer a adição, vamos primeiramente eliminar os parênteses, certo? Então, 3x² mais 2x é um polinômio, está entre parênteses, mais 2x² mais x, que é outro polinômio, está no parêntese. Então, como é que a gente elimina? A gente, no caso, usa uma regra prática ou qualquer outra regra prática que você vá aprender ou tenha aprendido, que é a seguinte: você observa a primeira parcela, que é o primeiro polinômio, que nesse caso é o a, da esquerda para a direita, você tira o parênteses dele, porque não tem nenhum sinal à frente. Se tivesse sinal de menos, você teria que fazer a regra de sinal, certo? Que na verdade está subentendido que é o sinal de mais. Aí você retira, aí no segundo polinômio você faz a regra de sinal. O mais que está aparecendo ali fora dos parênteses, com o mais do 2x² vai dar mais 2x². O mais que está fora do parêntese com o mais do x, mais com mais vai dar mais. Então vai ficar mais x. Então fica dessa forma: 3x² mais 2x, que eu só retirei o parêntese. Aí mais 2x², resultado de mais com mais x, resultado de mais com mais. Em seguida, a gente reduz os termos semelhantes. Lembra a nossa última aula? O que são termos semelhantes? São os termos que têm a mesma parte literal. Então, 3x² é semelhante com 2x². 2x é semelhante com x. Aí eu sempre gosto de usar uma frase: os semelhantes se atraem, né? Então, a gente junta sempre os semelhantes. Então, fica 3x² mais 2x². Ó, eu não troquei nada, eu só juntei. Mais 2x mais x, certo? E a adição e subtração com termos semelhantes, a gente já aprendeu que a gente repete a parte literal e soma o coeficiente numérico de cada polinômio, certo? Então, 3x² mais 2x² são semelhantes, vai dar 5x². Mais 2x mais x vai dar mais 3x. Lembrando que no x está subentendido o coeficiente numérico 1. Então, essa adição é 5x² mais 3x, certo? Observa que eles não são semelhantes, esse 5x² com 3x, então eu não posso mais fazer adição, certo? Só posso fazer adição ou subtração quando são termos semelhantes. Vamos à diferença, a menos b. Então, é a mesma situação. Vamos primeiramente eliminar o parêntese do primeiro polinômio, porque não há um sinal negativo na frente, certo? E o segundo polinômio que está entre parênteses, eu vou fazer a regra de sinal com o sinal que está fora. Então, vai ficar 3x² mais 2x embaixo. Aí, o menos que está fora com mais do 2x² vai ficar menos 2x². O menos que está fora com mais do x vai ficar menos x, certo? E está aí, no caso, a explicação do porquê. A gente pode também entender, certo? Como se fosse uma propriedade distributiva. Ou seja, aquele menos que está lá fora é como se fosse menos 1 multiplicando o 2x² mais x,
certo? Você pode entender assim também, certo? Essa aí é a regra assim, mais teórica. Uma regra prática foi a que a gente viu agora. Então eu tenho 3x² mais 2x menos 2x² menos x. Novamente eu agrupo os termos semelhantes, certo? 3x² menos 2x² mais 2x menos x. E aí 3x² menos 2x² vai dar x². Você pode dizer, dá 1x², mas lembre, 1x² é a mesma coisa que x². Mais 2x menos x é a mesma coisa que mais 2x menos 1x vai dar mais 1, ou seja, mais x. Então ficou x² mais x, certo? Então é sempre importante observar que quando não aparece o coeficiente numérico é 1, certo? Ou menos 1 se for menos, no caso, x. Vamos ver um outro exemplo. Se eu fizer 2 vezes o a, o que é esse a? Lembrando que é polinômio 3x² mais 2x. Então vamos lá. 2 vezes o a, o que é 2 vezes o a? É ele mais ele, né? É o a mais o a. São duas parcelas de a. Então eu vou fazer a adição do 3x² mais 2x com ele mesmo, 3x² mais 2x. E aí o que acontece? Toda aquela regra prática que a gente fez nos dois exemplos anteriores continua valendo. Vamos retirar do parênteses o primeiro polinômio, porque não há o sinal de menos, né? Ou seja, vai continuar os mesmos sinais de cada termo do polinômio. O segundo eu faço a regra adicional. Mais que está fora com mais do 3x² vai ficar mais 3x². O mais que está fora com mais do 2x vai ficar mais 2x. Então fica 3x² mais 2x mais 3x² mais 2x. Agrupando os termos semelhantes, nós temos 3x² mais 3x² mais 2x mais 2x. Agora, como eu posso fazer a adição e a subtração de termos semelhantes, eu tenho aqui 3x² mais 3x² dá 6x², mais 2x mais 2x mais 4x, certo? É como se eu tivesse multiplicado 2 vezes o polinômio a, certo? E aplicado a propriedade distributiva. Você pode tirar essa conclusão tranquilamente. Quer ver? Observa. 2 vezes 3x², você vai fazer 2 vezes 3 e vai repetir a parte literal, certo? Porque não tem parte literal no 2. 2 vezes 3x² dá 6x². Mais do 2 com mais do 2x, mais 2 vezes 2x vai dar 4x. Você pode também pensar dessa forma, certo? Então, vamos a uma definição. Polinômios opostos ou simétricos. Considere os polinômios 3x² menos 5x mais 10. E um polinômio Q menos 3x² mais 5x menos 10. Então, são dois polinômios. Vamos fazer a adição desses dois polinômios. Veja abaixo. Então, eu vou fazer a adição deles. 3x² menos 5x mais 10, mais menos 3x² mais 5x menos 10. Como é mais, a gente sabe que não altera os sinais de cada termo, né? Só que se você fizer a operação 3x² menos 3x², porque são termos semelhantes, vai dar 0x². Menos 5x mais 5x dá 0x. Mais 10 menos 10, 0. 0x² mais 0x mais 0 é o polinômio nulo, certo? Como podemos observar, obtivemos um polinômio nulo, pois todos os seus coeficientes são iguais a 0, certo? Assim, toda vez que adicionarmos dois polinômios e resultar num polinômio nulo, diremos que adicionamos dois polinômios opostos ou simétricos. Observe que para obtermos o oposto de certo polinômio não nulo, basta trocar os sinais de todos os seus termos. Por exemplo, o oposto de menos 3x mais 2y mais 5 é
Vamos trocar todos os sinais. 3x menos 2y menos 5. Certo? Foi o que foi feito também no primeiro exemplo. O polinômio P é o polinômio Q somente com os sinais trocados. Muito bem. Então, como é que a gente multiplica os polinômios? Certo? Se você entendeu a multiplicação daquele termo de um número por um polinômio, você vai entender facilmente a multiplicação de polinômios. Então, vamos primeiramente observar a multiplicação de monômio por polinômio. Observa a figura. Nós temos um retângulo dividido em dois retângulos menores, sendo que o retângulo AEFD é representado por número 1, a gente vai já falar da área dele, da área 1, e o retângulo EBCF é representado por 2, a gente vai já falar da área 2. A região retangular, acompanha comigo o movimento das letras, ABCD, é o retângulo maior. Ao lado representa a planta da casa de Osvaldo. A parte 1 representa o quintal, vamos chamar de parte externa. E a parte 2, a parte interna da casa. As medidas indicadas estão na mesma unidade de comprimento. Ou seja, se tiver em metro quadrado, a área que a gente vai calcular da figura 1, a figura 2 vai estar também em metro quadrado. Se as medidas de comprimento todas estão em metros, certo? No comprimento, da largura também todas vão estar em metros. E assim, certo? A gente pode entender, como qualquer outra medida que esteja. Vamos determinar a área da casa de Osvaldo, considerando o quintal e a parte interna, de duas maneiras, usando a multiplicação de polinômios. Então vamos observar cada uma das maneiras. A primeira é calculando a área de cada uma das regiões, 1 e 2, e depois adicionando-as. Então a gente vai fazer separadamente. Qual é a área da região 1? Base vezes altura, ou altura vezes base. Então nós temos 3x vezes x, que dá 3x quadrado, certo? A gente já trabalhou como multiplica monômios na aula anterior. Se fosse você, se você ainda tiver com alguma dúvida, você pode revisar, certo? O vídeo anterior que a gente falou de multiplicação de monômios. Mas vamos lá, multiplica os coeficientes numéricos. O coeficiente numérico do 3x é 3, do x é 1. 3 vezes 1, 3. E multiplicam-se as partes literais. X vezes x, repito o x e somo o expoente do x, do 3x, que é 1, e do x que está sozinho, que é 1 também. Aquele número que fica lá em cima. 1 mais 1, 2. Certo? Então 3x vezes x dá 3x quadrado, ou 3x ao quadrado, ou 3x à segunda potência. Então essa propriedade, certo, está aqui ao lado para vocês. Usamos a propriedade da multiplicação de potências de mesma base, certo? Então x vezes x é x elevado a 1 vezes x elevado a 1, dá x elevado a 1 mais 1, que é x elevado ao quadrado. Então qual é a área da figura 2? A mesma coisa, vamos fazer o lado vezes o outro lado do retângulo. Então 3x vezes 5x mais 1. E a gente já aprendeu a trabalhar também. Multiplicação de monômio por binômio, certo? E nesse caso, a gente multiplica 3x vezes 5x, 3 vezes 5, 15, x vezes x, x ao quadrado. O mais do 3x com mais do 1, mais com mais dá mais. 3x vezes 1 dá 3x, certo? Então eu tenho a área de cada uma das partes, da parte 1 e da parte 2. Então, nesse caso, a gente usou a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, a gente calculou separadamente a área 1 e a área 2. Assim, a área da casa de Osvaldo, considerando o quintal e a parte interna, corresponde a área da região ABCD. Agora o retângulo total, a casa mais o quintal. A área da parte 1 mais a área da parte 2. Então, a área da parte 1 é 3x quadrado.
A área da parte 2, 15x ao quadrado mais 3x. Já tirando os devido parênteses, certo? Agora agrupando os termos semelhantes, a gente vai ter 3x ao quadrado mais 15x quadrado, certo? Que vai dar 18x quadrado mais 3x. Mais 3x não tem nenhum termo semelhante com ele, vai ficar sozinho, certo? Então está aí a área dessa figura, do quintal e da casa junto, do Oswaldo, certo? Então tome cuidado sempre para não somar ou subtrair termos que não são semelhantes. 18x quadrado tem a parte literal diferente de 3x. Embora seja a mesma letra, por favor, não faça adição, porque ali aparece o x ao quadrado. Então isso já indica que as partes literais são diferentes. Então vamos verificar uma segunda forma, que é calculando a área total da região retangular ABCD. Em vez de dividir em duas partes e calcular por partes, vamos calcular a área total. Então qual seria? As dimensões da casa junto com o quintal são as seguintes: 3x, vamos chamar de largura, e o comprimento seria x, que vai de A até E, ou de D até F, mais 5x mais 1, que vai de E até B ou de F até C, certo? Então eu vou calcular a área como? Comprimento vezes largura, largura vezes comprimento. 3x vezes x mais 5x mais 1. Lembrando que x mais 5x eu posso reduzir, porque x e 5x são termos semelhantes, vai dar 6x, certo? E aí eu vou aplicar a propriedade distributiva novamente, 3x vezes 6x, 3x vezes mais 1. 3 vezes 6 dá 18, x vezes x dá x ao quadrado. 3 vezes 1 dá 3, e aí repete o x, porque isso sai multiplicando por 1, na verdade, né? Então fica 18x quadrado mais 3x, certo? Portanto, a área da casa de Oswaldo, considerando-se o quintal e a parte interna da casa, é 18x ao quadrado mais 3x, certo? Isso aí é um polinômio. Então, a gente vai verificar agora a multiplicação de binômio por binômio. O que a gente fez agora há pouco foi monômio por polinômio. Vamos agora verificar como a gente multiplica dois binômios. A regra é bem simples, é parecida, usando a propriedade distributiva, certo? Você se lembra destas duas formas de efetuar a multiplicação de 15 por 16? Geralmente a gente coloca 15 vezes 16, um embaixo do outro, coloca um traço e faz a multiplicação, né? Mas vamos observar essa multiplicação aqui, ó. Decompondo os números e aplicando a propriedade distributiva. Então 15 eu posso escrever como 10 mais 5, 16 eu posso escrever como 10 mais 6, certo? Que é uma outra forma de a gente efetuar também a multiplicação. A gente aplica a propriedade distributiva e olha o que acontece. 10 vezes 10, mais 10 vezes 6, mais 5 vezes 10, mais 5 vezes 6, certo? 10 vezes 10, 100, 10 vezes 6, 60, 5 vezes 10, 50, 5 vezes 6, 30. Sempre a multiplicação por primeiro, não vá fazer adição ainda, primeiro a multiplicação. Então 100 mais 60 mais 50 mais 30, como são números, dá 240. Então, observa que dessa forma a gente vai multiplicar binômios, certo? Mas vamos ver uma outra situação. Logo, 15 vezes 16 é igual a 240. Vamos verificar isso geometricamente, ó, usando áreas de regiões retangulares. Então, observa bem, nós temos aí um retângulo maior, certo? Que está dividido em 4 retângulos menores, não de mesma medida de área, certo? Tem um que o comprimento é 10, a largura é 10, ou seja, esse é um quadrado, então a área vai ser 10 vezes 10. O outro do lado, a largura é 10, o comprimento é 6, então a área vai ser 10 vezes 6, que dá 60.
Mais embaixo nós temos um que o comprimento é 10 e a largura é 5, e a área vai ser 5 vezes 10, que dá 50. O outro que o comprimento é 6 e a largura é 5, e a área vai ser 5 vezes 6, 30. Então 15 vezes 6, certo? Se eu quiser calcular a área desse retângulo maior, eu posso fazer 10 mais 5 vezes 10 mais 6, como a gente fez anteriormente, mas aí eu estou representando geometricamente. Então eu vou fazer a soma dessas 4 áreas menores. 100 mais 60 mais 50 mais 30 dá 240, certo? Isso aí é uma outra forma de você calcular também 15 vezes 16, geometricamente. Mas você pode usar os mesmos processos para multiplicar. Por exemplo, x mais 2 por x mais 5. E indicar a área da região retangular ABCD. Em seguida, pode desenvolver um método prático para esse cálculo. Então, vamos lá. Aplicando a propriedade distributiva e reduzindo os termos semelhantes. Então, vamos desenhar um retângulo, comprimento x mais 5, largura x mais 2, e vamos fazer um emprego análogo ao que a gente fez com os números. Certo? Vou calcular a área do retângulo, x mais 2 vezes x mais 5. Essa ordem aqui não importa, certo? Porque a gente está dentro dos números reais. Então eu poderia colocar x mais 5 vezes x mais 2, sem problema, certo? Vai conduzir ao mesmo resultado. Então, se você aplicar a propriedade distributiva e for reduzindo os termos semelhantes, certo? X vezes x mais x vezes 5, ou 5 vezes x, mais 2 vezes x, mais 2 vezes 5. Aí nós temos 5x mais 2x, são termos semelhantes, que eu posso efetuar a adição e dizer que já dá 7x. Eu tenho x ao quadrado mais 7x mais 10. Olha o que a gente fez. A gente multiplicou dois binômios e resultou num termo de 3 termos, num polinômio de 3 termos, chamado especificamente de trinômio, certo? Então, olha só como a gente efetuou a multiplicação de dois binômios. Você pode usar os mesmos processos, certo? Vamos agora observar geometricamente. Geometricamente, como a gente fez também no caso dos números. Dividimos o retângulo maior em 4 retângulos menores, certo? Calculamos as respectivas áreas, x vezes x, x ao quadrado, 5 vezes x, 5x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 5, 10. Certo? Então, calculando a área por partes, vamos dizer assim, nós vamos ter x ao quadrado mais 5x mais 2x mais 10, reduzindo os termos semelhantes, 5x mais 2x, 7x. Então, observa que me conduziu ao mesmo resultado. X ao quadrado mais 7x mais 10. Assim, x mais 2 vezes x mais 5, que são dois binômios, a multiplicação deles dá x ao quadrado mais 7x mais 10. E temos também o método prático, certo? Que a gente multiplica x por x, depois x por 5, depois 2 por x, depois 2 por 5. Observe aí o caminho, a orientação das setas. Então, o que eu fiz por primeiro aqui? Eu multipliquei o x de baixo por x de cima e pelo 5 de cima. X vezes x deu x ao quadrado, x vezes 5 deu 5x, e aí eu fiz a regra de sinal, certo? O mais do x com mais do x de cima dá mais, então eu posso colocar ou não, porque é o primeiro termo. Aí o mais do x com mais do 5 dá mais 5x. Agora eu vou multiplicar o 2 pelo x e o 2 pelo 5. 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 5 dá 10. Então eu coloco da seguinte forma, embaixo do 2, certo? E fazendo a regra de sinal, mais do 2 com mais do x, 2x. O mais do 2 com mais do 5 dá mais, e aí fica mais 10, certo? Aí eu faço a adição, porque 2x e 5x são termos semelhantes. E aí você tem que pensar, por que o 2x foi colocado debaixo de 5x? Vou deixar sair para você pensar o porquê. E o resultado é x ao quadrado mais 7x mais 10, certo?
Então, parecido como que a gente trabalha com números, né? Quando a gente vai fazer a multiplicação com números. Vamos verificar a multiplicação de dois polinômios quaisquer. Os mesmos processos que você estudou para a multiplicação de binômios podem ser utilizados para multiplicar polinômios com mais de dois termos. Exemplos. Então vamos lá. 3x menos 2 vezes x ao quadrado menos 4x mais 6. Então, um binômio vezes um trinômio. Então, você vai multiplicar 3x por x ao quadrado, 3x por menos 4x, 3x por 6. Após isso, você vai multiplicar menos 2 por x quadrado, menos 2 por menos 4x, menos 2 por 6. Sempre fazendo a regra de sinal, certo? Mais com mais vai dar mais com menos dá menos, menos com mais menos, menos com menos mais, certo? 3x vezes x ao quadrado dá 3x ao cubo, 3x vezes menos 4x, mais com menos dá menos, 3x vezes 4x, 3 vezes 4, 12, x vezes x, x ao quadrado. 3x vezes mais 6, mais com mais dá mais, 3 vezes 6, 18, x vezes 1, x. Então, 18x. Agora, o menos 2. Menos 2 vezes x quadrado, menos 2x quadrado. Menos 2 vezes menos 4x, menos com menos mais, 2 vezes 4x, 8x. Menos 2 mais 6, menos com mais, menos, 2 vezes 6, 12. Menos 12. Agrupando os termos semelhantes, certo? A gente verifica que 3x ao cubo não é semelhante com nenhum outro termo, né? Então, a gente mantém. Menos 12x quadrado é semelhante com menos 2x quadrado. Então, a gente faz, no caso, a operação de adição e preserva esse sinal de menos. Você trabalhou bastante isso no 7º ano, né? Deve lembrar. Menos 12x quadrado, menos 2x quadrado, menos 14x quadrado. Mais 18x mais 8x, mais 26x. Menos 12 não tem nenhum semelhante com ele, eu simplesmente repito, certo? Vamos verificar mais um exemplo. A ao quadrado menos a mais 3 vezes a mais b menos 1. Novamente, eu vou multiplicar o ao quadrado pelo a, pelo b, pelo menos 1, fazendo a regra de sinal com cada um deles. Vou multiplicar o menos a, pelo b, pelo menos 1, fazendo a regra de sinal também. E vou multiplicar o 3 pelo a, pelo b, pelo menos 1, fazendo também a regra de sinal com cada um deles. E aí nós temos esse conjunto de termos aí. A ao cubo mais a ao quadrado b, menos a ao quadrado, menos a ao quadrado, menos ab, mais a, mais 3a, mais 3b, menos 3, certo? Então, é importante que você agrupe os termos semelhantes e comece a fazer a adição ou subtração. A ao cubo não tem nenhum semelhante com ele, então eu deixo a ao cubo. A ao quadrado b também não tem nenhum termo semelhante com ele, então eu mantenho a ao quadrado b. Menos a ao quadrado, menos a ao quadrado são termos semelhantes, então vai dar menos 2a ao quadrado. Menos ab não tem nenhum termo semelhante com ele. Mais a, mais 3a, mais 4a são termos semelhantes. Mais 3b não tem nenhum termo semelhante com ele. Menos 3 também não. Então, agrupando isso daí, nós temos a ao cubo mais a ao quadrado b, menos ab, menos 2a ao quadrado, mais 4a, mais 3b, menos 3. Certo? E aí, no caso, faltou simplificar aqui a parte a ao cubo mais menos 2a ao quadrado, mais a ao quadrado b, mais 4a, mais 3b, menos ab, menos 3. Certo? Se você, no caso, for escrever escrever de uma forma mais simplificada, você vai escrever ao cubo, aí observe esse sinal aí. Mais com menos do 2a ao quadrado, vai ficar menos 2a ao quadrado, né? Vou deixar para você escrever isso daí. Então, a ao cubo, menos 2a ao quadrado, mais a ao quadrado b, mais 4a, menos 3b, menos ab,
menos 3. Se você está com alguma dificuldade, por favor, reveja o vídeo antes desse, uma aula anterior que a gente trabalha sobre multiplicação de monômios, que a gente aplica a propriedade das potências, certo? Lá você vai rever isso, reveja quantas vezes for necessário, certo? Até que aconteça a aprendizagem, certo? Não esqueça de ler o seu material também, o livro, certo? Que lá pode ser esse mesmo que eu estou trabalhando aqui, mas pode ser um diferente, mas o conceito, o assunto vai ser o mesmo, certo? Apenas a abordagem que de repente pode ser um pouco diferente ou não. E mais uma vez a gente finaliza uma aula de cálculo algébrico. Desde já a gente agradece novamente pela atenção, espero que vocês tenham bons estudos. Não esqueça de assistir esse vídeo que vai estar na internet quantas vezes for necessário, até que você começando a assistir, olhando o seu caderno, qualquer material que você tenha, inclusive o livro, você começa a ter a aprendizagem, comece a assimilar os conceitos, as operações de uma forma mais significativa. Vejo você na próxima aula, então. Até lá!